Neto, Lucas Arcanjo, Bruno Bertinato, quem será o goleiro do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também sobre o salário do André, volante do Corinthians, que ainda é pretendido pelo Milan. Sobre os clubes com mais gringos em seus elencos, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre os clubes do Brasil com mais jogadores estrangeiros. Você tem alguma mínima ideia de qual time tem mais gringos em seu elenco? Com a lembrança de que é permitido atuar com no máximo 9 jogadores estrangeiros em partidas do Brasileiro e da Copa do Brasil. Acertou quem respondeu que o time com mais estrangeiros é o Botafogo. São 14, 5 a mais do que o permitido. Nessa conta de 14, já estou incluindo 3 atletas que atuam no principal, mas também são recorrentemente utilizados no sub-20, o goleiro Lora, o lateral Hernandes e o atacante Kadir, que é panamenho. 14 estrangeiros, já estou incluindo a chegada do Ferrarese, liberado pelo São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo até dezembro. Daqui a pouco eu falo sobre a economia do Ferrarese no São Paulo. Antes, completar sobre os clubes que estão logo atrás do Botafogo nesse ranking de clubes com mais jogadores estrangeiros. Depois do Botafogo com 14, o segundo time com mais gringos é o Atlético Paranaense, 12 jogadores. Grêmio, Remo, Internacional e Fluminense aparecem com 11 gringos cada. E o Corinthians vai ou não contratar vários dos goleiros que têm sido especulados? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no Timão e trago a resposta para vocês. Os 3 nomes mais especulados nos últimos dias: Neto, do Botafogo, Bruno Bertinato, da Portuguesa e agora mais recentemente do Lucas Arcanjo, do Vitória. Quero começar falando sobre o Neto. Informação que eu tive é de que o negócio seria o mais simples de todos. O Botafogo não quer contar com um atleta que tem currículo importante e topa emprestá-lo sem custos ao Timão até dezembro. E com mais um detalhe, o Botafogo até ajudaria com parte dos salários e ele ganha 700 mil mensais. Só que o Corinthians foi levantar informações e ouviu que o Neto não é um cara muito bom no dia a dia, o cara de grupo costuma reclamar, quer ser titular absoluto, e existiu essa preocupação. Não está descartado, mas nesse momento o Corinthians não tem uma posição formada sobre o jogador. Em relação a Bruno Bertinato, o atleta interessa ao Corinthians, ao Bahia e a um outro clube da Série A. O grande problema é que o Corinthians não está disposto a gastar para comprar o atleta. Bruno Bertinato está praticamente descartado. Em relação a Lucas Arcanjo, Vitória só aceita negociá-lo com compensação financeira. Contrato até 2028, ouvi de um dirigente do Corinthians que trata-se de uma cavada e não haverá negócio. Só para arrematar, 2 boas notícias: Yuri Alberto treinou normalmente com o grupo nessa quinta-feira e Zacarias Labiade, meio atacante marroquino indicado por Memphis Depay, está totalmente liberado e à disposição do técnico Dorival Júnior. Hora de falar sobre André, o volante do Corinthians, que esteve muito perto de se mudar para o Milan. Você tem a mínima ideia de quanto ganha o André? Posso assegurar que ele é dono de um dos menores salários do elenco alvinegro, R$56 mil mensais. Até por isso, sua multa em território brasileiro é de, entre aspas, apenas 112 milhões de reais. Esse valor equivale ao salário vezes 2 mil. Preciso contar também que na última renovação de contrato, o Corinthians acabou cedendo 30% dos direitos econômicos ao atleta, tudo porque não tinha os 4 milhões de reais que o Diogo Silva exigia. Então, para te explicar como é que funcionou. O André vinha em crescimento, em melhoria, estava jogando bem nas categorias de base, foi chamado antes de chegar ao time principal. E aí discutiram a possibilidade de uma luva. O Diogo Silva, representante do atleta, pediu 4 milhões de reais. O Corinthians alegou que não tinha esse dinheiro. A partir daí, o empresário e os dirigentes começaram a discutir qual seria o percentual que seria repassado do Corinthians para o jogador. Combinou-se esses 30%. E é exatamente por conta desses 30% que dificilmente o Corinthians vai conseguir uma venda nos moldes que gostaria. A última proposta feita pelo Milan, e que quase foi aceita, garantiria ao Timão 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. A nova pedida do Corinthians, por sua parte, é de 22 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença de 5 milhões de euros em relação à última proposta feita pelo time italiano. Só para completar, em relação ao Corinthians, Lingard fez seu primeiro treino com bola
com o restante do elenco do Corinthians nessa quarta-feira. O anúncio de sua contratação deve acontecer assim que toda a documentação estiver regularizada. O fato de ser estrangeiro demanda um pouco mais de tempo. O Anderson José, o trabalho do Marcelo Paz está quase perfeito. Só falta encontrar clubes para Alex Santana e Pedro Raul. Pois é, entre os feitos do Marcelo, está conseguindo negociar o Félix Torres, economia de R$350 mil por mês no empréstimo para o Internacional. A saída do Kaká, o Corinthians conseguiu se livrar dos 400 mil mensais que pagava a ele, e a saída do Héctor Hernandes, que ganhava outros 400 mil. Esses dois que você citou são de fato jogadores caros e que não fazem muito parte dos planos. O Alex Santana em especial, né? Que nem treinar com o restante do elenco ele tem treinado. Quem é Arthur? Pergunta os guris. Arthur é aquele ex-jogador da seleção, de Barcelona, de Juventus, e que hoje veste a camisa do Grêmio. Muito bom meio-campista, tá? Everton Leandro falando sobre o Verdão. Nicole e o Neto, vem pro Corinthians por aí. Já mandei mensagem, deixa a pessoa me responder, eu já atualizo vocês. Combinado? Emerson Lopes perguntando quando é que o Lingard vai ser apresentado no Timão. A impressão que eu tenho é de que tudo está associado à questão do visto de trabalho, né? Para que ele possa ser registrado e a partir daí possa ser anunciado. Qual a data de início da Série B? Pergunta do Matheus Sena. Matheus, o que eu tinha visto era 21 de março. 21 de março. Por exemplo, o Ceará estreia na Série B contra o São Bernardo, dentro de casa, tá? Se for essa que eu já tinha lido, Sandro Santa Cruz, o Malcom comprou uma casa em São Paulo, por aí com o Marcelo Paz, se ele vem por empréstimo. Sandrão, eu não vou dizer qual a pessoa da família do Malcom me mandou áudio hoje, mas essa pessoa assegurou que não tem nenhuma chance de o Malcom voltar. O Malcom tá super bem lá e deve renovar o contrato no Al Hilal. E ele já tinha casa em São Paulo, tem casa no Guarujá, um cara super identificado com o Corinthians e com a cidade de São Paulo, tá? Lucas Arcanjo, do Vitória no Corinthians. Danilo, eu tô esperando a resposta em relação ao Neto, e aí vou emplacar mais esse nome, tá? Uma quente no meu timão. Tô tentando entender como é que vai funcionar essa questão do goleiro, tá? Qual vai ser o alvo? Hoje o Neto parece até o mais fácil. Jean Souza, boa noite, Nicola. Os outros 80% dos direitos econômicos do Bidu pertencem ao Guarani. O Timão vai fazer alguma oferta pro Bugre? E eu tenho quase toda certeza que parte desses direitos pertence a um grupo de empresários. Aqui, ó, Lucas Andrino, será que eu... Tudo bem por aí? O Lucas Andrino, que depois virou executivo de futebol, era o representante do Bidu nessa época. Deixa eu ver se eu consigo alguma novidade sobre essa questão, só para quem chegou e está meio perdido na história. O Corinthians, quando contrata o Bidu do Guarani, o Corinthians compra 20% dos direitos econômicos. E na temporada de 23, estipula a chance de comprar mais 50% dos direitos por 5 milhões de reais. Só que essa obrigação de compra só aconteceria se o Bidu disputasse pelo menos 50% dos jogos, que não acontece. O Bidu demorou para explodir com a camisa do Corinthians, hoje é um lateral super confiável, né? O Corinthians não comprou, manteve os 20%, e agora, com o Bidu jogando muita bola, cresce a especulação de que ele pode ir embora. Cada dia colocam o Bidu como alvo de um clube, o último deles, o Arsenal. Confesso que eu até me surpreendi. Mas a verdade é que hoje o Corinthians tem só 20%, e se tentar comprar do Guarani, certamente o Guarani vai pedir um caminhão de dinheiro. E o Corinthians pode mesmo fechar com o Malcom? Boa, Isaac, vamos falar sobre isso? O Careca Bertalha, cara bem gente boa, ele é influenciador, ele trabalha falando sobre o Corinthians, né? Ele tinha uma conta Análise Fiel e depois foi contratado pelo GE para falar sobre as coisas do Corinthians naquele blog do torcedor, né? E ontem ele estava contando que existia uma possibilidade de o Corinthians contratar uma grande estrela brasileira que atuava no mundo árabe, jogador que chegaria para mudar a prateleira do Corinthians. Muita gente imaginando que poderia ser o Roger Guedes. E aí eu fui atrás, liguei para o Marcelo Paes, e o Marcelo falou: Nicola, não tem nada, chance nenhuma de contratarmos alguém, não tem a menor possibilidade. E eu publiquei, e aí pouco mais tarde, até porque imagino que o Careca, que é muito gente boa, tenha sido cobrado pelo torcedor, ele falou: cara, não sou de falar sobre o mercado, não é uma coisa que eu estou acostumado, mas eu recebi a informação de que existiu interesse na contratação do Malcom, e que o Corinthians fez esforços para tentar avançar nessa negociação. Acabou não acontecendo. Hoje de manhã eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Malcom, e a pessoa assegurou que não tem a mínima chance desse negócio acontecer. O Malcom tem contrato até junho de 2027, lá no Al Hilal, onde ganha na casa de onde ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês, tá?
E o que se discute agora é uma renovação, uma prorrogação do contrato por mais 2 anos, o que permitiria ao Malcom aumentar seu salário. Então, hoje, imaginar o Malcom no Corinthians é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe dos desdobramentos do conflito lá entre Irã, Estados Unidos e os países vizinhos, né? Se a Arábia Saudita começar a ser muito atacado, o campeonato paralisado, enfim, aí a gente pode ter alguma mudança, tá? O Sandro Santa Cruz perguntando sobre o Neto, se o Neto será contratado. Vou mandar mensagem, vou tentar avançar alguma coisa nesse sentido e conto para vocês, tá? Deixa eu só mandar mensagem aqui, e aí a gente aguarda pelos desdobramentos. Só um minutinho, peraí. Rapidinho, tá? Só um minutinho. Peraí. Última tentativa. Vamos lá. Tentando avançar. Tentando avançar para vocês aqui, ó. Nessa história aqui, só um minutinho. Vamos lá. O Ismael Barbosa, Matheus Magalhães é a melhor opção pro Timão. Ou João Paulo do Bahia. O João Paulo, que foi titular durante muito tempo no Santos, virou reserva do Brasão, foi emprestado pro Bahia e não conseguiu jogar no Bahia. Não sei se ele seria boa opção pro Corinthians não, tá? O Matheus Magalhães é muito bom jogador. Ele é irmão do Moisés, que passou pela Portuguesa, pelo América, pelo Corinthians. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. O jogador atuou bastante tempo no Braga e se mudou para o Estrela Vermelha. Ele tá louco para voltar para o Brasil, chegou a ser cogitado pelo Corinthians, tá? E Marcelo Paz acaba de completar 2 meses à frente do Corinthians, o novo diretor executivo de futebol, em pouco tempo, já conseguiu movimentos super importantes, como a redução da folha salarial, saída de jogadores que estavam completamente fora dos planos, contratação de jogadores promissores e também o título da Supercopa do Brasil, vitória contra o Flamengo, numa partida, pelo menos previamente, em que o Flamengo era apontado como favorito. Bora para os principais movimentos de Marcelo Paz no Corinthians. Os 8 reforços: Lingard, Zacaria Labiade, Alan, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César e Angeleri. O único que teve algum investimento foi o Matheus Pereira. O empréstimo junto ao Fortaleza vai custar cerca de R$1.800.000. Corinthians é o terceiro clube que menos gastou com reforços dentre todos da Série A do Brasileiro para a temporada. Somente a Chapecoense e o São Paulo, que não fizeram nenhum investimento, gastaram menos do que o Timão. E dá para dizer que o Corinthians, com uma folha menor em 2026 na comparação a 2025, tem um elenco reforçado. Isso porque 7 saídas foram promovidas desde a chegada do Marcelo Paz. Olha que eu nem estou contando o Romero e o Thales Magno, que haviam deixado o clube no fim do contrato na temporada passada. As 7 saídas promovidas pelo Marcelo Paz: Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes, Maicon, José Martínez, Fagner e Donelli. Importante lembrar que durante a gestão Marcelo Paz e também do presidente Osmar Stabile, Corinthians conseguiu acabar com o transfer ban depois de uma série de quitações na FIFA que lhe permitiram voltar a contratar jogadores. De 0 a 10, que nota você dá para Marcelo Paz nesses 2 primeiros meses à frente do Timão e como é que você avaliava seu antecessor Fabinho Soldado, beleza? Manda 2 goleiros para o Corinthians, De Gea livre, ex-Boca também livre. Alan, o nome dos sonhos do Marcelo Paz era o João Ricardo, goleiro com quem ele trabalhou nos tempos de Fortaleza. O problema é que o João passou por uma cirurgia, recuperado da lesão, ele foi submetido a exames, e 2 especialistas baseados nos exames não recomendaram a contratação do João Ricardo pelo Corinthians. O pessoal do Fortaleza ficou bravo, porque precisava da saída do João Ricardo em nome da economia salarial, mas o Corinthians alegou que não tem a menor condição de contratar alguém reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, o Corinthians está no mercado em busca de mais um goleiro. Foi oferecido o nome do Neto, que teve uma passagem bizarra de ruim no Botafogo, mas é muito bom goleiro. O currículo dele no exterior é bem legal.
E um que eu sei que agrada bastante no Corinthians é o Bruno Bertinato. Esse é um goleiro que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O Mauro, por exemplo, que é o observador técnico, o Mauro Van Basten. O Mauro adora o Bertinato, tá? Se dependesse do Mauro, certamente essa negociação aconteceria. Nicolas Silva, boa noite, Nicola, fala do Timão, vai Corinthians. Só para completar em relação ao Corinthians, o Marcelo Paes completou nas últimas horas 2 meses de Timão, né? Contratado como executivo de futebol para o lugar do Fabinho Soldado. E dá para dizer que o início dele é interessante, o início dele é promissor. O Corinthians conseguiu um título, o título da Supercopa do Brasil. Que mais? O Corinthians fez 8 saídas de atletas, foram 8 contratações e 7 saídas, né? E olha que eu nem estou contando as saídas do Ángel Romero e do Thales Magno, até porque eles tinham saído um pouquinho antes da chegada do Marcelo Paes. Então, assim, o Corinthians conseguiu reduzir a folha nesses 2 meses. Além da redução, o Corinthians conseguiu um título da Supercopa do Brasil, que é algo sempre super interessante, especialmente porque a vitória foi contra o Corinthians. Estou só tentando dar uma melhorada aqui na luz, ver se eu consigo. E aí, para completar, o fim do transfer ban, que o transfer ban nem tem tanta responsabilidade do Marcelo Paes, mas também envolve o executivo de futebol. E a luz continua estourando, né? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias no Coringão. Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado e especulado no maior clube do Brasil. Aí a gente fala realmente do Corinthians, do maior clube brasileiro. Então, rapaziada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, porque sempre é muito importante a sua participação. Comenta no comentário tudo que você puder, e tudo que você quiser, e tudo que você imaginar. Aí vale o combate mental que você desejar. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.